Tá valendo? Olá a todos. Meu nome é Rodolfo Bernabel, sou professor aqui de Relações Internacionais da SPM, coordenador do nosso Laboratório de Análise de Risco, o RAIA, que significa Risk Analysis and International Affairs. E hoje a gente está aqui no canal de Diplomacia Corporativa do curso de Relações Internacionais para falar sobre um projeto que a gente vem desenvolvendo, que é o nosso Índice de Risco para Negócios Internacionais, o IRNI, que está em sua terceira edição. Né? Esse índice foi publicado pela primeira vez em 2018, a segunda ocasião em 2021, e agora, em 2024, a gente publica o terceiro relatório, atualizando os scores, as variáveis, os países e as análises. O que a gente tem para mostrar aqui hoje são resultados preliminares dessa coleta e análise de dados que a gente fez, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns resultados que a gente achou interessante trazer, né, alguns destaques, falar um pouquinho do que vem a ser, né, um índice de risco, para que ele serve, a que ele se propõe, e lembrar que é ainda um trabalho em andamento, né? A gente ainda vai desenvolver o relatório, escrever e publicar no começo do ano que vem. Então, para falar aqui comigo nessa primeira parte, a gente tem, vou deixar elas se apresentarem, mas pessoas, alunas aqui do nosso laboratório, que vão falar sobre os BRICS, sobre o Oriente Médio, sobre a América Latina, depois dessa introdução metodológica que a gente vai fazer. Então, lá da minha esquerda para a direita. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui e meu nome é Laura Cita. Oi, gente, prazer. Meu nome é Bruna Escolastrice, eu sou do segundo semestre de RI e é isso. Oi, gente, meu nome é Gabriela, também estou no segundo semestre e é um prazer estar aqui. E para mim é uma honra, né, trabalhar com todas vocês. O propósito, né, de um índice de risco desse tipo é oferecer informações a um tomador de decisão, né, a um executivo, a uma empresa, no sentido de orientar decisões de internacionalização de empresa. Né? Então, a gente é um corpo um corpo acadêmico que tem alguma expertise em análise de risco, em relações internacionais, e a gente promove esse que é um serviço, né? um projeto de extensão, por assim dizer, um bem público que a gente está fornecendo, no sentido de dar informações para que empresas decidam para onde se internacionalizar. Né? A gente trabalha muito, a gente tem um foco aqui no curso de RI de internacionalização de empresas, e para isso esse índice serve como um guia. Então o que a gente faz? A gente seleciona uma determinada quantidade de países, escolhemos variáveis relevantes para internacionalização de empresa no quesito de riscos, e depois a gente classifica esses países. Né? Então, muito basicamente falando, é disso que se trata um índice de risco. Ele já tem um histórico, como eu mencionei, essa é a terceira edição dele, e ele tem uma metodologia própria, uma metodologia que a gente desenvolveu, não é nada extremamente original em termos de construção de índices, de scores, isso é bastante padrão nessa área, mas a escolha das variáveis, né, o tratamento, a escolha dos países, isso é completamente autônomo, completamente original de nossa parte. A gente faz um primeiro corte para decidir quais são os países que a gente adota pelo tamanho dessas economias. Então, a primeira vez que a gente construiu esse índice, a gente só analisou economias emergentes. A gente estava ainda pegando jeito, aprendendo a fazer.
Na segunda instância, a gente expandiu para 100 maiores economias, é esse o corte principal que a gente manteve. A gente pegou as 100 maiores economias e a gente adotou um outro critério ali de incluir países relevantes para o Brasil, para a nossa região, né? Então, alguns países aqui, principalmente da América do Sul, foram colocados também nessa conta. E países onde a gente tem muito menos tradição de cooperação, de investimento, ou países muito é, é, distantes ou de economias não tão próximas à nossa, foram retirados para que a gente ficasse com um número redondo de 100 países. Para a gente ter uma ideia, né, do escopo geográfico da nossa abordagem, a gente tem um mapa. Nesse índice. E, posteriormente, a gente vai colocar no relatório também uma segunda imagem, que é o chamado um dendrograma.
Falarem um pouquinho das variáveis, né? Não sei se vocês podem falar um pouquinho das variáveis que vocês acabaram pesquisando, depois se faltar alguma outra a gente fala aqui, antes da gente entrar nas análises regionais. Tudo bem? Então, começando com você, Gabi, que variável você pesquisou, fonte de dado que você achou, dificuldades encontradas? Então, eu e a Marina, a gente ficou com segurança, né? Então, eu peguei número de homicídios por 100 mil habitantes, né? E era um dado da ONU. E, assim, dá pra ver algumas características, assim, que tem em comum de África, assim, é muito alto. De América do Sul também é muito alto também. E o outro dado era Não era gastos militares? gastos Gastos militares. militares. E a gente vê também, países do Oriente Médio têm muitos gastos militares, especialmente agora os que estão em guerra, que, assim, Ucrânia, Rússia, e também agora a gente não sabe os dados da Palestina e de Israel, porque, né, são dados mais anteriores, mas tem a tendência de aumentar também. Muito interessante, né? Alguns pontos que a gente já pode levantar com relação a isso. Primeiro é que um trabalho desse tipo ele é sempre uma fotografia, né? E no momento que a gente coletou o dado, aquele dado começa a ficar desatualizado, né? Então é por isso que é um trabalho que ele tem que sempre ser refeito. Outra questão é que a gente, né? Primeiramente a gente já tem uma atenção com dados de segurança, né? Então de segurança interna. Dados de segurança interna são muito difíceis de serem encontrados. Mesmo se a gente pegar um país apenas, as estatísticas são sempre complicadas. E uma medida, né, que é a menos ruim que a gente tem, com menos ruídos ou mais generalizada, é justamente a taxa de homicídios, né, que é medida em número de mortos por 100 mil habitantes, número de mortes violentas, né, intencionais. E a outra de segurança internacional, que são gastos militares, né? Então, são duas variáveis que quanto maior o número, pior é para um negócio se estabelecer ali. Não necessariamente, mas na média, na expectativa é que quanto mais homicídios um país tenha, seja mais arriscado você se estabelecer ali, quanto mais aquele país gaste quanto maior a proporção do orçamento militares. gasto com questões militares, isso é uma indicação de que a região é problemática, né, de que o país tem tensões ali latentes. Bruna, no seu caso, que variáveis você pegou? Então, inicialmente eu tinha começado a pesquisar sobre variáveis econômicas, na verdade com a Laura Cita e com a Afnem. Só que na metade do trabalho eu comecei a pesquisar com a Isadora sobre aspectos sociais. Então a gente pegou vários, desde saneamento básico até IDH, estabilidade política, serviços públicos, enterprise conditions e também estabilidade política, né? Que eu acho que é muito, muito importante. Inclusive, uma curiosidade, acho que 2 ou 3 dessas variáveis que a gente pegou, a gente achou no IBGE. Isso eu achei muito interessante, a gente conseguir ter esses dados assim de fácil acesso, feito pelo nosso próprio governo. E realmente dados muito bons, muito recentes. E acho que o que mais me chamou a atenção na pesquisa foi essa questão da estabilidade política, que eu acho que é quando a gente consegue realmente traçar, né, assim, uma linha para a gente conseguir ver realmente aonde vai estar sendo destinado, né, esses investimentos. Porque a questão da estabilidade política num país, né, ela afeta muitas questões de maneira direta, seja questões econômicas mesmo, né, questão de inflação, né, que isso é importante para uma empresa querer se estabelecer em determinado país. E também acredito que a estabilidade política, ela também seja essa linha, né, principalmente para os países que eu peguei agora para dar uma analisada, para a gente conversar, né, eu escolhi Israel, que é de tamanha importância nesse momento de instabilidade política, Kuwait e Catar, que são também outras
dessas três grandes economias ali da região, que são economias boas, que tem também bastante relação com petróleo, né? Então, e eu também achei bastante legal a questão dessa variável de índice de desenvolvimento humano, que a gente realmente consegue ver que os países que estão mais abaixo ali, o Zimbábue mesmo, eles estão em grande déficit, né, nisso, né, índice de desenvolvimento humano e também nessas outras variáveis de aspectos sociais. Geralmente se encontra bem forte, né, esses países em baixa nessas variáveis, que eu creio que seja uma das variáveis mais importantes mesmo, assim, né, de condições humanas, para a gente ter, né, esse crescimento do negócio, esse crescimento de investimento. E acho que é isso, Rodolfo. Muito bom. Essas são variáveis mais sociais barra políticas mesmo, sim. né? Além disso, acho que a gente tem índice de liberdade econômica que talvez seja falado no próximo bloco, mas é interessante que o IBGE fornece, né, algumas dessas variáveis com qualidade de informação. Isso é um mérito nosso. Com certeza. E vale ressaltar que a escolha das fontes de dados que a gente usou, elas são todas abertas, né? São dados Sim. ou de órgãos oficiais, ou de institutos de pesquisa, de universidades, ou mesmo de think tanks, né? Mas são todos dados públicos para quem quiser ver e refazer, tentar reproduzir, né? Ou fazer melhor. A gente não usa dados proprietários aqui, certo? E aí, Laura? Então, como a Bruna falou, eu comecei o trabalho com ela e com a Afnin, e eu finalizei só com a Afnin, que foi nos aspectos econômicos e principalmente na parte do comércio. Então, taxa de importação de produtos e serviços, realmente o comércio entre os países. E o que eu achei mais legal, que eu queria destacar aqui, é a liberdade econômica. O índice de liberdade econômica, que eu acho que esse índice, essa análise sozinha, reflete muito bem a análise de todos os critérios que a gente usou junto. Então, ele é uma boa... ele reflete muito bem o que refletiu no final da nossa análise. Ainda está em andamento, mas a gente tem uma boa ideia. Então, nos primeiros lugares ficou realmente países europeus, então Luxemburgo, Suíça, que são países que têm muita liberdade econômica, e países que, antes de fazer esse trabalho, eu não sabia que... Eu esperava que fossem ficar mais bem colocados no ranking, são países da América Latina. No índice de liberdade econômica, eles também estão mais embaixo, então acho que no gráfico que a gente tem, ficariam na cor roxa ou até vermelha, esses países. Então, eu achei muito legal destacar aqui, que foi uma coisa que eu acabei aprendendo fazendo esse trabalho. E como você falou, as referências, o banco de dados que a gente usou muito o Banco Mundial, que também é um banco de dados de livre acesso, que tem dados muito bons, e o Heritage Foundation também. Que foi os principais que a gente usou. E as dificuldades realmente foi o que você citou, países africanos, que não tem muitas informações, às vezes um ou outro, mas não eram para todos os critérios que tinham. Países que realmente não tinham nenhuma informação. Então, por mais que a gente pesquisasse, não tinha muita informação, principalmente de liberdade econômica, das coisas de comércio, de importação, que não é muito divulgada. E esse foi a principal... O foco da nossa pesquisa realmente foi essa liberdade econômica, porque, para mim, acho que definiu toda a pesquisa. Porque, como a gente está falando de internacionalizar uma empresa, é essencial saber a liberdade econômica do país, né? O quanto a empresa... Até onde a empresa vai poder se estabelecer no país. E foi basicamente isso. A gente também analisou o PIB per capita, que foi bem legal de ver o crescimento. E do banco de dados que a gente usou, tinha dos últimos anos. Então, tinha de 1980 até 2022. Então, a gente conseguiu ver bem essa diferença de crescimento, que foi bem legal de analisar. E, de novo, países da América Latina me surpreenderam, porque... Acho que como a gente tá aqui, a gente tem mais contato realmente com as políticas dos países, com a economia. Eu esperava uma posição um pouco melhor de alguns países, mas o banco de dados, então... Deixa o Milei começar a trabalhar. A gente vê. Até do próprio Brasil, né? O Brasil ficou mal colocado nesse nosso ranking. Exatamente. Caiu muito, né? Desde o último. Já volto a falar um pouquinho da metodologia, né? Pegando o gancho do Brasil. Só comparando historicamente nas edições anteriores, o Brasil ficava
um pouco mais na mediana, né? Mas ele sempre ficou na segunda metade, né? Curioso. E isso reflete a baixa de investimentos que o Brasil vem sofrendo na última década, né? A gente vem tendo uma queda bastante preocupante com relação a isso. Fecho esse parênteses aqui. Voltando ao índice de liberdade econômica, ele é importante para a gente porque ele é já um índice em si mesmo, ele já agrega diversas variáveis. Então, a gente tem uma planilha com 12 variáveis, mas algumas dessas nossas variáveis são índices em si mesmas, né? Então, na verdade, a gente está computando um número bastante maior de variáveis aqui. E se isso aqui é um projeto que a gente, né, publica e coloca para a sociedade, para os tomadores de decisão, como um aprendizado para eles, para vocês, eu acho que o maior aprendizado é justamente isso que a Laura falou, de ver como é difícil encontrar informação, ver que você tem, às vezes, uma variável que é muito interessante, mas que não tem para todos os países, ou se tem para todos os países, não tem para todos os anos, né? Ou se tem, a gente tem que olhar com cuidado para ver se aquele dado não foi fajutado pelo próprio país, às vezes que tem interesse, né, em fornecer um dado melhor, por exemplo. Então, esse é o aprendizado que vocês, enquanto internacionalistas, no meu modo de ver, vão tirar de principal daqui, né? A gente já deve estar esgotando o tempo do nosso bloco. Vamos falar rapidinho, então, dessas regiões, só uns destaques, né, de BRICS, Oriente Médio e América Latina, para a gente concluir. Sim, depois de analisar os países individualmente, a gente acabou agrupando eles. E eu vou falar um pouquinho do BRICS, que é um agrupamento informal. Então, o BRICS, ele não tem um documento constitutivo fixo, assim, ele não tem também planos fixos, ele vai de acordo com a agenda, assim, global mesmo que o mundo está pedindo. E ele tá bem alto agora, sendo bem comentado pela introdução de novos membros, né? Então, anteriormente era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora os novos membros, que são Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes e Irã. E juntamente todos eles são países emergentes, que é o BRICS, né? É a principal formação dele por países emergentes. E como a gente está analisando no índice os riscos de internalizar para esses países, eu vou falar um pouquinho dos principais riscos de abrir empresas nos países do BRICS. Bom, no Brasil, os principais riscos seriam o narcotráfico, o nacionalismo e o populismo. Já na Rússia, a relação complexa com a União Europeia, né, principalmente agora com a guerra Rússia-Ucrânia, e ameaças aos valores nacionais, que eles são bem nacionalistas também. Já na China, é a securização da economia, as mudanças climáticas e o risco de conflito, porque a China está envolvida em muitos conflitos indiretamente, então também tem esses riscos que a gente não sabe o dia de amanhã. Já na Índia, é o risco reputacional, as tensões étnicas e mudanças climáticas. Na África do Sul, a gente tem a violência, a corrupção e o impacto das mudanças climáticas. A gente pode ver que as mudanças climáticas estão presentes em diversos países, não só nos BRICS, mas também que as outras meninas vão falar. A Argentina também é igual ao Brasil, que é o narcotráfico, nacionalismo, populismo. Os Emirados Árabes é a securização da economia, juntamente com o Egito, que os dois têm o mesmo problema. As tensões étnicas e religiosas e as mudanças climáticas. Então, o Egito e os Emirados Árabes têm esses riscos em comum. A Etiópia, assim como a África do Sul, é a violência, a corrupção e as mudanças climáticas, que são países no mesmo continente, na mesma região, têm esses riscos em comum. E o Irã é também a securização da economia, as tensões étnicas e religiosas e as mudanças climáticas. Então, a gente pode perceber que países assim do Oriente Médio, da África, têm os riscos em comum, e os países da América Latina têm também esses riscos em comum. Uhum. Para mim, BRICS era uma ideia ruim que só piora. Esse é o meu viés. Fazendo aqui, né, coro ao que a Laura acabou de comentar, né, sobre o Oriente Médio, a gente vê que a securitização, né, da economia de alguns países, né, eu vou falar um pouco sobre Israel, Kuwait e Catar. Mas no Oriente Médio, no geral, a gente vê isso por conta de muita burocracia, a presença muito forte do Estado, né? Muitos países que ainda têm monarquias, né? Então, a gente tem essa presença do Estado muito forte, o que acaba
interferindo, né, em investimentos, porque quando a gente pensa em investimentos, a gente pensa num estado mais liberal, né, é isso que os investidores procuram, né, países com chances, né, possibilidades de, não sei se a palavra certa seria subsídios, né, como é aqui no Brasil, né, benefícios, né, benefícios para essas empresas, o que às vezes não acontece em alguns países no Oriente Médio, nem em todos, porque a gente tem, né, essa grande exportação do petróleo, que também interessa aos países, às empresas investidoras, mas também outros dois tópicos que estão ali interligados, né, ao que a gente estudou e também aos riscos. A gente tem as guerras iminentes, né, ali na região, que também tem um pouco a ver com essa securitização. E essas guerras, elas também acontecem por conta dessas tensões éticas e religiosas e políticas que a gente tem entre essa região inteira, né, que é muita instabilidade, como eu disse também, alguns governos muito autoritários, monarquias, disputando também lugares com democracias, como é Israel, e também tem as questões climáticas, que também afetam ali essa área por conta da desertificação, que é uma preocupação, né, atual, seja também ali na região do Egito, né, que foi um país que a Laura citou. Mas agora, aprofundando nos três países, Israel, ele é um país não tão direcionado à exportação do petróleo. A gente tem uma população altamente qualificada para o mercado de trabalho. Israel é um país que investe muito em tecnologia, né? E tem grande investimento dos Estados Unidos, né? Seja até em questões militares, como é o que a gente vê hoje na questão da guerra. Então, Israel é um total ponto de interrogação, porque a gente está estudando com os dados que a gente tem, né, o país, e tudo está muito positivo, economicamente falando, para atrair investimentos estrangeiros em Israel. Só que essa guerra ela veio para abalar isso mesmo e deixar todo mundo em dúvida, todo mundo com incertezas, né? Mas Israel tem um PIB per capita fantástico de mais de $52 mil. Então é um país bastante rico, é um país bastante participativo em não blocos, mas organizações. E assim, as variáveis sociais, né? O país ele tem baixa alfabetização, baixa taxa de analfabetização, desculpe. E tem, assim, matrículas de ensino superior super altas, tipo 44% da população está matriculado em escolas de ensino superior. Então, a gente vê uma população preparada, sabe, uma população qualificada, que teria esse dinheiro para gastar, né, com empresas empresas estrangeiras, esse investimento. Mas essas incertezas provocam, né, que seja direcionado para outros países esses investimentos. Já Catar e Kuwait, a gente vê países que são majoritariamente exportadores de petróleo, que tentam diversificar a sua economia tem anos, possuem ali um PIB per capita bacana. Catar é um país muito rico, né, o PIB per capita é de $66 mil, e o do Kuwait é um pouco mais abaixo, de $24 mil. Mas mesmo assim, a gente vê, Kuwait é um país super diverso, assim, etnicamente falando. Então, a gente vê que ele está aberto a vários tipos de mercado, a vários tipos de investimento. E o Catar, ele já não é tanto, a gente tem alguns conflitos étnicos ali, mais uma questão de burocracia. E o Kuwait, a gente vê também que grande parte da população não é do próprio Kuwait, entendeu? Então, a gente vê uma certa quantidade de população estrangeira, e essa população, ela é muito bem qualificada para trabalhar, sabe? Então, a gente vê essa questão também de mais ainda diversidade, de
ter essa possibilidade, mas o que empaca nesses dois países, Catar e Kuwait, são as questões burocráticas, né, que entra nessa questão da securitização. Israel nem tanto, mas esses dois outros países entram mais nessa questão da securitização da economia, né, que vai envolver muitos aspectos, seja por conta do tipo de governo que é nesses dois países e tensões assim no geral com os próprios vizinhos, né? Então, assim, essa incerteza do estrangeiro. Kuwait nem tanto, mas Catar é mais assim. Acho que Israel é um país muito interessante para a gente lembrar como que esse índice é sempre um ponto de partida, né? Sim. Não é um ponto de chegada. Então, ele está ali no primeiro da nossa segunda categoria, né? É o 28º colocado. Sim. No Oriente Médio, dos países que a gente analisa, melhor do que ele está só o Catar. Depois, né, vem Emirados Árabes, Kuwait e Arábia Saudita, ainda na mesma classificação de Israel. Sim. Mas os dados são uma fotografia e eles são um ponto de partida, porque depois entra toda a conjuntura momentânea e a prospecção que a gente deve fazer, né, na hora de tomar uma decisão desse tipo. Para fechar, Gabi. Falando agora de América do Sul, a gente sabe que é uma região assim muito instável. Aí a gente pode entrar nisso na política com as tendências, ondas assim de populismo e nacionalismo que também são muito fortes aqui. E nisso entra corrupção e meio que uma xenofobia com produtos externos para os países mais nacionalistas assim. Também a gente tem grande desigualdade social e alta inflação. A gente viu isso também na Argentina e um problema também muito grande que afeta assim todas as esferas do país internamente é o narcotráfico, e a gente tem isso principalmente na Colômbia, né, que também é um país que é muito importante na América do Sul. As questões climáticas também podem afetar muito agora por causa, principalmente assim no Brasil, porque a gente tem um agro muito grande e, né, ninguém vai querer assim investir se tiver grandes assim mudanças climáticas aqui dentro. E a gente tem também grandes não, a gente tem várias eleições ocorrendo agora. A gente teve no Brasil agora há pouco, teve na Argentina, vai ter do Equador também. E aí na Argentina a gente vê que o Milei ganhou, né? E dos principais motivos que ele ganhou foi a inflação, né? Por causa que a população estava querendo algo diferente. E aí ele é um economista que tem uma proposta totalmente diferente do peronismo. E aí ele ganhou, né? E ele falou na campanha dele que ia parar de ter relações com o Mercosul, com o Brasil, com a China também. Ele já tá parando de fazer isso porque ele sabe que não vai ser legal para ele. Então é isso, né? Que querendo ou não, afeta muito também nos investimentos para a Argentina, porque é incertezas grandes, né? Com ele lá no poder. De tédio a gente não morre na América Latina, né? Aqui a gente tem as ondas e agora a gente está vendo movimentações de novo. Polarizações sempre crescentes, né? Trocas de governos que, via de regra, não tem muito a ver um com o outro. E é justamente por isso, por exemplo, que os países que figuraram melhor da América Latina são Costa Rica e Uruguai, né? Estão lá em Uruguai 30º, Costa Rica 31º, e o último lugar o Haiti, né? Mas o Brasil figurando bem pior do que Costa Rica e Uruguai, por exemplo, né? É isso. A gente tem tempo de fazer mais um bloco? Não, temos. Então, vamos dar um
Bom, retornando agora com o nosso segundo bloco, falando um pouco sobre o projeto do Raia, a gente vai apresentar diferentes perspectivas de outros lugares e regiões do mundo. Então, eu sou a Isadora Prado, estou no segundo semestre de Relações Internacionais e no primeiro semestre dentro do Raia. Eu sou a Marina e eu tô no 4º semestre de Relações Internacionais. Eu sou a Beatriz, eu tô no segundo semestre de Relações Internacionais também, faço parte do Raia e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu sou o Igor e eu tô no segundo semestre de Relações Internacionais. Então, a gente vai começar falando agora um pouquinho sobre o NAFTA, que também é uma perspectiva muito interessante dentro do objetivo que a gente está buscando com o projeto. Bem, primeiro introduzindo o que é o NAFTA. Ele é um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. E a gente deu uma separada nos principais riscos que a gente identificou em cada um dos 3 países. Bem, primeiramente, no México, o principal risco que a gente identificou seria da entrada de uma empresa no país, seria a alta taxa de homicídios no país. O México se trata de um país perigoso, querendo ou não. E isso pode trazer um risco sério para a entrada de novas indústrias, que é o que está acontecendo bastante agora no México. Sobre os Estados Unidos, a gente separou que mesmo ele sendo representado como um país com uma economia forte, segura, e essa sendo a vista que várias pessoas do mundo inteiro têm sobre o país, ele ainda é um país economicamente instável. Mas isso é uma coisa que acontece, que é mais situacional, principalmente em anos políticos, e que acabam tornando a confiança do consumidor para baixo. Isso pode ser, a gente identificou isso principalmente quando a gente viu que a liberdade econômica nos Estados Unidos, segundo o Heritage, era de 70,6, o que, querendo ou não, ainda é um valor baixo, e que reflete principalmente na confiança do consumidor na segurança e na possibilidade do consumidor na hora de investir numa empresa, na hora de consumir produtos diferentes e mais para esse setor econômico. Bem, no Canadá, ele é um país mais seguro comparado com os outros 2, já que no fator econômico ele não tem tantos riscos assim, e o maior risco dele seria no setor climático e a sua exposição para temperaturas frias em algumas épocas do ano. Mas isso acontece mais para a área norte do país e o fator econômico maior do Canadá está focado mais no sul. E é isso. Bom, eu e a Laura Costa, a gente analisou o contexto da Europa e ela não pode estar aqui presente por causa da capacidade da sala, mas a gente percebeu que os ciscos são as leis trabalhistas muito rígidas, então uma nova legislação trabalhista, e as mudanças climáticas que estão afetando para leis ambientais mais também rígidas. E nós fizemos algumas análises de alguns países, nós acabamos focando nossa análise na estabilidade política tanto da França quanto do Reino Unido, que são estabilidades que vêm caindo um pouco do nosso ranking, que mostra que a França é conhecida muito por suas greves, por seus protestos. Isso acaba impactando um pouco a visão do investidor quando ele decide ou não colocar a sua empresa na França. E o Reino Unido, desde o Brexit, ele tem caído muito na taxa de estabilidade política, porque tem um descontentamento no país, e isso pode levar a greves, a protestos, o que não é legal, não é bem visto por nenhum investidor, que conta como dias perdidos de trabalho ou até um potencial risco, né? Porque muitas vezes esses protestos se tornam violentos e isso pode manchar a imagem tanto do país quanto de uma empresa que estiver ligada de alguma forma com esses protestos. Então, preliminarmente, a Europa possui esses riscos e é isso. Bom, para finalizar aqui com a análise da ASA, eu e a Isadora, a gente preferiu separar um pouco os países com a ASEAN e outros países um pouco mais esporádicos para serem analisados individualmente. A análise da ASEAN foi muito importante porque são países que possuem fatores externos e internos muito parecidos. Então, não foi necessário fazer uma análise de cada um. Então, basicamente, a ASEAN é um bloco econômico em que seus países membros são majoritariamente do Sudeste Asiático e que basicamente é a livre circulação de bens e não tem a previsão de ser uma livre circulação de pessoas. Então tem um foco muito grande no comércio
e principalmente na integridade territorial dos países. Então, o nacionalismo é um fator muito importante para esses países. E pensando um pouco no que mais que essa organização ela contempla na sua agenda, a gente viu principalmente o terrorismo, narcotráfico, tráfico humano e pirataria. Então, podem ser vistos como os principais riscos para investimentos de empresas. E a pirataria, nesse caso, é muito importante porque o Estreito de Malaca, que é basicamente a passagem mais importante entre o Oceano Índico e o Pacífico, tem muito roubo de carga, principalmente de eletrônicos e capitais. Então, possivelmente, países que queiram exportar para esses países pelo transporte marítimo podem enfrentar muitos problemas com a questão desses roubos. E falando de uma parte mais interna, algo que todos eles compartilham é a corrupção, tensões étnicas, religiosas e políticas, além de, claro, das mudanças climáticas, principalmente porque são países que eles são ilhas, basicamente formados por ilhas, então qualquer mudança no nível do mar pode impactar profundamente seus ecossistemas. E, por fim, falando um pouco sobre os países que eu tinha comentado um pouco mais esporádicos, a Isadora vai falar de Taiwan, que é um caso bem específico que a gente pegou, mas Japão e Coreia do Sul não têm riscos internos que seriam de grande relevância para as empresas, mas a gente principalmente pegou perigo de guerra, principalmente das tensões crescentes com a Coreia do Norte e com a China, então a gente pensa ali principalmente na remilitarização do Japão, e na segurança marítima, com certeza, porque nessa região tem o Estreito de Taiwan, o Mar do Sul da China e o Mar do Japão. E com o fortalecimento da capacidade militar dos países e o aumento das tensões, pode, em algum momento, afetar a livre circulação de navios, que possivelmente pode afetar a logística da entrada e saída de produtos de ambos os países. Como a Marina tinha falado, a gente desenvolveu essa parte dessa pesquisa junto, e como ela começou falando, por mais que a gente esteja falando aqui sobre estados, é muito importante a gente falar sobre Taiwan, que não é reconhecido como um estado, mas que gera uma questão de tensão dentro do quesito geopolítico. Então, Taiwan é um território, vamos dizer assim, que está visando desenvolver uma maior liberdade, mas que a China não quer. A gente teve como um dos principais, assim, exemplos disso quando a gente teve a presidente da Câmara dos Estados Unidos indo até lá, e a China achou isso um absurdo, achou isso um desrespeito e até comunicou isso aos Estados Unidos, justamente porque eles não consideram que Taiwan é um território independente. Então, eles ainda continuam com essa propagação de política de uma só China, e é também um risco para os investidores, justamente por você não conseguir ter esse acesso comercial. Então, qualquer empresa, qualquer investimento que você tente fazer no local, você vai sofrer uma certa retaliação do país que visa continuar propagando esse princípio de uma só China. Então, a gente achou importante falar um pouco sobre isso, porque por mais que não seja um território reconhecido como um Estado, também é um conflito que vem sendo trazido de tempo, né, há um tempo já, dentro das questões de relações internacionais. Então, não tem como estabelecer relações comerciais justamente por não ser um território totalmente livre, vamos dizer assim. Então, existe um cerco ali militar por conta do governo chinês, e é também uma questão que deve ser avaliada quando os investidores buscam novas expansões e novos locais para se restabelecer. Eu acho que é isso. A gente desenvolveu esse projeto e, como o professor Rodolfo tinha falado no começo, a gente está fazendo somente uma prévia, mas a gente espera que isso se torne algo bom e que ajude não só a gente como estudante do Raia, mas sim as pessoas que venham a ter acesso a essa revista. E a gente está fazendo isso com muito profissionalismo, e a gente espera que seja um material muito bom, assim como todos os materiais desenvolvidos anteriormente pelo Raia. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.